Acho que aqui nós temos um ponto muito interessante para a gente poder meditar junto. Em algum momento em nossa história, nós nos identificamos com essa estrutura de medo. E esse medo, ele foi sempre acobertado. Nunca você teve uma educação psicológica para olhar, para sentar com medo, para observar por si mesmo, para compreender por si mesmo e transcender pela própria compreensão esse medo. Nunca houve isso. Ao contrário, ter medo, assumir ter medo, era assumir ser fraco e ser possivelmente explorado pelos demais. E independente disso, a gente foi muitas vezes explorado pelos demais e também exploramos os outros, tanto por causa do nosso medo e tanto por causa do medo do outro. Então eu vejo que essa identificação com essa estrutura, ela precisa ser quebrada, ela precisa ser dissolvida. Hoje, pela observação passiva não reativa, você está identificando essas ondas de medo, observando eles sem correr para o colo de ninguém, sem correr para o ouvido de ninguém, sem pedir para ninguém fazer alguma coisa por você, te explicar, dizer o que você tem que fazer. Não, você está só observando e nessa identificação dessas ondas de medo, está quebrando a identificação que ocorria antigamente. Então há momentos que realmente é mais difícil, porque o ataque é muito forte, porque, ao meu ver, essa estrutura ela se percebeu percebida. Então como ela dominou o tempo todo, ela não vai querer abrir mão disso. Então ela vem e tenta criar toda forma de confusão para que ocorra a identificação com o medo. De alguma forma reativa, emotiva, escapista. Então eu penso que o lance é conseguir ficar nessa observação e ver todo o mecanismo dessa estrutura com base no medo. Talvez nessa observação passiva não reativa, algo ocorra que apresente a totalidade dessa estrutura e a percepção da ilusão da totalidade dessa estrutura. E aí, quem sabe, a gente se vê fora dessa estrutura de medo. Você mencionou que em algum momento a gente se identificou com essa estrutura de medo, né? Porque eu percebo que a cultura é do medo. A sociedade é baseada no medo, numa cultura de medo, que tudo que é sugerido, que é colocado, é para manter esse medo. Então, por isso é que é tão forte, as dependências são tão fortes, os apegos, porque é uma instituição baseada nisso, que é tudo ali alinhavadinha, que nem uma teia de aranha, tá tudo ali ligado para você ter medo. Então, tudo, se você for olhar, e chegou um determinado ponto que a gente conseguiu perceber essa questão do medo, da estrutura, dessa estrutura do ser humano que é medo. E aí o que acontece? Você colocou bem aí. A gente foi acostumado achando que era aquilo, tal. E de repente você começa a ver essa faceta da mente, né? Ela se sente super ameaçada, aquela coisa tal, e é onde ela vem com aqueles ataques, com aquilo que você mais teme, né? É bem aquela coisa, o teu calcanhar de Aquiles, ela sabe qual é, e ela vai vir com aquilo para tentar detonar mesmo. Aquela coisa, já que você não se une a mim, eu te destruo, né? É bem aquela coisa. Aí vem com ideias de suicídio, vem com ideias, mil ideias ali, ideia de fuga, de sumir disso, daquilo. E o que é tudo isso, se Medo. não medo? Então, você vê que está tudo baseado no medo. Sim. Então, eu vejo assim, esses dias eu vi assim, forte aqui, o medo. Forte. E assim, em tudo que você vai olhar, tudo que você vai olhar, em você e no que está fora, em tudo, porque como é uma coisa, a estrutura humana é baseada nisso, você vê que tudo é medo, tudo é reação. Então eu acredito, pelo menos para mim o que tem me ajudado é essa observação passiva não reativa, né? Que ela vai dando, você vai vendo e ele vai e de certa forma também isso vai acuando, né? A própria mente, né? Eu vejo que a observação passiva não reativa,
é o que a gente tem por hora que dá condição desse enfrentamento, né? Desse enfrentamento que foi tão ali, né? Porque a vida toda, e não passou, continua sendo assim. Se você assume teu medo, as pessoas tripudiam em cima de você. Então você vê que é uma cultura que você não pode mesmo, né? Sim, é uma cultura que, inclusive, como é uma cultura que é feita pelo medo, então Para o medo, essa pelo cultura, medo, essa cultura, ela precisa criar medo o tempo o todo, tempo todo. porque se ela vê alguém sem medo, ela tem medo. Ela tem medo. Então ela precisa manter todo mundo com medo, impedir uma alfabetização psíquica, É. né? Em que a pessoa aprenda A ficar com isso, olhar de cara a cara para isso. entender a ilusão do medo e transcender o medo. É. Não tem outra condição, não tem como, não tem outra opção. É isso aí. Aí uma das coisas que eu percebo também na história da nossa cultura é que o homem, ele não aprendeu a lidar com os medos dele. Então tudo aquilo que causava medo, por ele não saber como lidar, aí o homem criou a ideia dos deuses, né? Os É. deuses que iam proteger. Aí, como só a ideia do Deus não protege, então aí vem a crença, vem as instituições, né? Vem os Todos os dogmas, agrupamentos, né? Tudo né? que. Vem os sistemas, vem É. as leis, vem as programações, vem as tradições, vem os territórios, né? Vem as propriedades. E aí o homem vai usando pessoas, instituições, crenças, conceitos, tudo para tentar Aplacar esse medo. esconder, em primeiro lugar, É. né? Esconder o medo, simular uma estrutura sem medo. Quando se vê exposta, ela ataca. Essa estrutura ataca. Ela tem Se esses. sentir ameaçada, Exatamente. ela tira as manguinhas de fora. Se, inclusive, ameaçar, deixar claro que a estrutura é medo, não é aquela simulação de segurança, nossa, aí o medo vai para as raias da agressão. Vai querer defender com unhas e dentes que aquilo não é verdade. Exatamente. A negação, né? E não subestime o poder da negação. Não tem essa cultura para a gente observar isso, compreender e transcender isso. Até para perceber e admitir para si mesmo que a estrutura é medo. Totalmente. E admitir também, que é outra coisa que eu vejo a grande dificuldade, é admitir que a estrutura é medo e que ela mesma não consegue Transcender esse medo, né? transcender esse medo que ela é. Então, assim, daí que eu vejo que ela criou as ideias, né, de um Deus ou de um poder maior, né, sempre algo externo. Sim. Para mim é claro que tem que ter algo, um poder que seja maior à própria observação, porque por Claro. mais que você observa, você não consegue sair da estrutura. Você pode até deter os impulsos Sim. emotivos reativos, mas você não consegue, porque rapidamente, quando essa estrutura se vê observada, como você falou, num ponto nevrálgico dela, cada um tem seu ponto nevrálgico, ele migra para Liga outro. para outro. Ele migra para Quando vê que outro. aquele não convenceu, que não deu certo, ela já passa Isso. para outra Aí ela coisa. fica no joguete das coisas, certo? Então, precisa de um poder maior à própria observação, mas dentro do próprio ser que somos. É assim que eu observo. Eu não tenho essa crença de que vai ser algo além disso que somos. Porque isso que somos, em algum momento, não tinha o medo. Sim. Não tinha identificação com medo. Isso que somos, em algum momento, se identificou com essa estrutura de Em algum medo. momento, mas que já tinha um condicionamento ferrado, né? Já Isso. tinha um forte Certo? E condicionamento. aí recebe essa cultura, Já estava que é a formada, cultura do né? medo, certo? É a cultura do medo. Isso grudou. Isso grudou. Então, uma metáfora. É a mesma coisa que se você mergulhasse num poço de lodo e saísse, deixasse secar aquela crosta Uhum. e saísse andando acreditando que você é aquela crosta de lodo, né? Então, Aconteceu isso num dado momento. exatamente. Então eu percebo que tem que ter algo além dessa estrutura de Que medo quebra essa crosta que aí. quebra essa crosta.
Mas isso para mim não está numa dimensão além, Não. num ser além. Isso tem que estar na própria natureza que somos. Senão a gente continua na dependência, no medo, na insuficiência psicológica. Esperando que algo de fora nos salve, né? Que a cultura veio trazendo isso.